Olá, pessoal, bem-vindos. Hoje a nossa análise é sobre uma daquelas movimentações de mercado que, assim, faz todo mundo parar para pensar. Estamos falando de um acordo entre dois gigantes, né? O Corinthians contratando o Alan, um volante que, até ontem, era parte do elenco supercampeão do Flamengo. À primeira vista, parece uma vitória, sei lá, gigantesca para o Corinthians. Parece mesmo. Eles conseguem um jogador de altíssimo nível para uma posição que era, assim, um buraco no time. Mas, sabe como é no futebol, né? Quando um acordo parece bom demais para ser verdade para um lado, geralmente é porque a gente ainda não entendeu a genialidade do outro. Exato. É um quebra-cabeça. E a nossa missão aqui é justamente montar essas peças. Com base numa apuração bem detalhada, publicada agora em 9 de fevereiro de 2026, com fontes no Rio e em São Paulo, a gente vai mergulhar nos bastidores desse empréstimo. O que ele revela sobre a estratégia do Corinthians e, claro, a pergunta de 1 milhão. Por que o Flamengo abriria a mão de um ativo campeão, aparentemente de graça? É aí que os detalhes fazem toda a diferença. Porque o diabo, e talvez a genialidade, mora neles. Perfeito. Vamos começar então pelo esqueleto do acordo, que já é onde a coisa fica estranha. A informação principal é: Alan vai para o Corinthians por empréstimo até o fim de 2026. A manchete que chamou a atenção e que a nossa fonte destaca é que o Corinthians não pagou nada pela transação. O Flamengo aceitou emprestar o atleta sem custos. Peraí, sem custos entre Flamengo e Corinthians? Isso simplesmente não existe. Onde que tá a pegadinha? A pegadinha tá na definição de custo, né? Nesse universo, sem custos é um termo bem técnico. Ele significa especificamente que não houve pagamento de taxa de empréstimo. O Corinthians não precisou, assinar um cheque de milhões pro Flamengo só para ter o jogador por uma temporada. Ok, essa parte eu entendo. Mas o custo real tá em outro lugar, certo? Ninguém tá fazendo caridade aqui. Exatamente. O custo tá diluído, mas ele é bem substancial. A contrapartida, que a reportagem deixa bem clara, é que o Corinthians assume 100% dos salários do jogador. E a gente está falando de um atleta com histórico de Europa que estava no topo da folha do Flamengo. Não é um salário qualquer, é um compromisso mensal pesado. Então, na prática, o Corinthians está basicamente alugando um jogador de luxo, assumindo toda a despesa do dia a dia. Isso me leva a pensar no risco. Se o Alan não joga bem, se ele se machuca, o prejuízo tanto financeiro quanto esportivo é todo do Corinthians. O Flamengo, por outro lado, só observa de camarote, livre de um salário altíssimo. Vendo por esse lado, parece um negócio espetacular para o Flamengo. É uma análise válida, sem dúvida. O risco da performance é inteiramente do Corinthians no curto prazo. Mas tem um outro elemento que equilibra um pouco essa balança: a famosa opção de compra. O Corinthians, no final do empréstimo, tem a prioridade para comprar o jogador em definitivo. É uma espécie de test drive, sabe? Eles podem usar o carro por 1 ano, sentir o motor, ver se ele se adapta, antes de decidir se pagam o preço final. O que nos leva ao segundo mistério. Porque a fonte frisa que o valor dessa opção de compra é mantido em absoluto sigilo. E isso é fascinante, porque o valor dessa cláusula muda completamente como a gente interpreta o negócio, né? Um valor baixo significa que o Flamengo está realmente facilitando a saída. Um valor altíssimo significa que o empréstimo é só uma vitrine para uma venda bem cara lá na frente. Precisamente. Esse número secreto é a chave que define se esse é uma transferência de poder ou só uma otimização de custos. E o fato de ser secreto sugere que nenhum dos dois clubes quer revelar a estratégia ou quanto eles valorizam de fato o jogador nesse momento. É uma partida de xadrez financeiro. E essa partida fica ainda mais interessante quando a gente entende o desespero do Corinthians por um jogador como o Alan. A chegada dele não foi uma oportunidade que caiu no colo. Foi o capítulo final de uma busca longa e por vezes frustrante. A fonte detalha isso muito bem. Sim, o Corinthians não estava navegando sem rumo. Eles tinham um mapa com um X bem definido. Esse X era um volante com leitura de jogo, passe e marcação. Aquele camisa 5 moderno que destrói e constrói. E a jornada para encontrar esse tesouro foi acidentada. Primeiro, a fonte nos lembra que eles perderam o Maicon para o Atlético Mineiro, ou que criou a urgência.
Depois foram ao mercado com 2 alvos claros e erraram os 2. Tentaram Vinícius Souza, que está no Wolfsburg, e a negociação esbarrou nos valores. Aí pintaram o Alisson, do rival São Paulo, e de novo o acerto financeiro não veio. O que esse histórico de fracassos nos diz? Diz que o Corinthians tinha o diagnóstico clínico perfeito do problema, mas não tinha o remédio na prateleira. Ou melhor, não tinha o dinheiro para comprar os remédios mais caros. Exato. Isso não soa como um sinal de fragilidade do Corinthians no mercado atual? Eles sabem o que querem, mas na hora de competir com o dinheiro da Europa ou pagar um valor alto para um rival, eles recuam. O Alan, nesse contexto, não seria uma espécie de plano C de luxo? Eu não usaria a palavra fragilidade, talvez. Pragmatismo forçado. Eles reconheceram os próprios limites financeiros, em vez de fazer uma loucura, como talvez tivessem feito em outras épocas, e se endividar por anos, eles mudaram a abordagem. Se não podemos comprar, vamos alugar. Se não podemos pagar a taxa de transferência, vamos focar no salário. É uma adaptação inteligente a uma nova realidade do clube. O Alan não é um plano C em qualidade, mas o modelo do negócio foi sim a alternativa encontrada depois que as outras portas se fecharam. Uma solução criativa para um problema de caixa. Mas isso coloca uma pressão absurda no jogador, não acha? Ele não chega para compor elenco, ele chega com a faixa de a solução. Depois de meses de busca, com a torcida carente, ele é o cara que tem que resolver o problema do meio-campo do Corinthians. A expectativa em cima dele vai ser gigantesca. Imediata. Não vai ter tempo para adaptação. No Corinthians a pressão já é imensa por natureza. Chegando nessas circunstâncias, com uma peça que faltava numa engrenagem que não funciona direito, cada passe errado, cada desarme perdido vai ter um peso triplicado. É um teste mental tanto quanto técnico para ele. Ok, a lógica do Corinthians está clara. Uma aposta de alto custo mensal e altíssimo risco esportivo, mas que resolve uma necessidade imediata sem descapitalizar o clube. Agora, vamos para o lado que, para mim, é o mais intrigante da história. O Flamengo. A gente está falando de um time que é uma máquina de ganhar títulos, financeiramente estável. Por que eles liberariam um jogador do elenco campeão? É a pergunta que ecoa desde o anúncio do acordo. E a resposta, segundo a fonte, é tão fria quanto um balanço contábil e tão direta quanto uma substituição no futebol. O Alan estava simplesmente sem espaço com o novo técnico, o Felipe Luiz. Espera um pouco. A fonte dá um detalhe que é quase cruel de tão direto. Nesta temporada, o Alan jogou apenas uma partida. Uma. E não foi nem o jogo todo, ele foi substituído no intervalo. No futebol de elite, isso é mais do que um recado. É praticamente um comunicado oficial de que você não serve para o projeto, não é? É um bilhete de saída carimbado com o selo da comissão técnica. Se é trocado no intervalo do único jogo que você disputou, é o sinal mais claro de que sua jornada naquele clube, sob aquele comando, chegou ao fim. E isso nos mostra um lado fascinante do futebol moderno. Um jogador não perde a qualidade da noite para o dia. O Alan continua sendo o mesmo jogador que foi campeão um ano antes. O que muda é o contexto, a filosofia do treinador, o encaixe tático. E o Felipe Luiz, assumindo o time, obviamente trouxe as próprias convicções, alguém que ele preferia para a função, um sistema diferente. Exatamente. E é aqui que a gente vê a filosofia de gestão do Flamengo na sua forma mais pura. Isso não é um movimento isolado. Se olharmos para os últimos anos, vemos um padrão claro. O clube é implacável na gestão dos seus ativos. Um jogador, por mais história que tenha, se ele não se encaixa no plano esportivo imediato e representa um custo alto na folha, ele é rapidamente colocado no mercado. Eles preferem absorver o que parece ser um prejuízo inicial, como emprestar sem custos, a manter um ativo caro e potencialmente insatisfeito no banco. É uma mentalidade de a fila anda, sabe? Entendo a lógica financeira. É fria, mas é eficiente. Tira um salário alto da folha, ponto. Mas e o risco esportivo? A temporada no Brasil é uma maratona brutal, com jogos a cada 3 dias. E se o titular da posição se machuca? E se há uma suspensão num jogo decisivo? De repente, aquele jogador que você emprestou de graça faria uma falta gigantesca.
Eles não pensam nesse e se? Eles pensam, mas o cálculo de risco deles é diferente. A aposta da diretoria do Flamengo é na profundidade do elenco que eles já têm e principalmente na capacidade de revelar ou contratar reposições. Eles acreditam que mesmo sem o Alan, possuem peças suficientes ou a capacidade financeira para buscar uma peça de reposição se for necessário para aguentar a temporada. Eles trocam a segurança de ter um reserva de luxo pela eficiência de não ter um custo fixo improdutivo. É uma aposta calculada. E o fato de que o São Paulo também negociou com o Alan, como a fonte menciona, reforça o argumento do Flamengo, certo? Mostra que o jogador ainda tem muito mercado. A decisão do Flamengo. Não é como se eles estivessem se livrando de um jogador que ninguém mais quer. Pelo contrário, eles estão dizendo para o mercado: temos aqui um ativo valioso que, por uma questão tática nossa, não será usado. Quem quer aproveitar a oportunidade? Eles transformam um problema interno, que é um jogador caro no banco, numa solução para outros clubes e, no processo, otimizam as próprias finanças. É uma jogada de mestre em gestão de ativos. Certo. Então vamos juntar todas as peças e ver a imagem que se forma. O que tudo isso significa no final das contas. Se a gente olhar do ponto de vista do Corinthians, é uma vitória tática no presente. Eles conseguiram um jogador de elite para uma posição crítica, sem gastar com a transferência, algo que barrou eles em tentativas anteriores. É uma injeção de qualidade e experiência na veia do time. Pelo lado do Flamengo, é uma vitória estratégica e financeira. Aliviam a folha de pagamento, evitam um possível foco de insatisfação no elenco e mantêm o passe de um ativo valioso que pode se valorizar ainda mais jogando no Corinthians e gerar um lucro futuro. É a definição de eficiência corporativa aplicada ao futebol. E não podemos esquecer o jogador. Para o Alan, é uma oportunidade de ouro. É a chance de sair de uma geladeira de luxo para ser o protagonista em outra potência. Ele vai para um lugar onde é desejado, onde há uma necessidade explícita por seu futebol. Para a carreira dele, é a melhor coisa que poderia ter acontecido. Então, em teoria, parece um raro acordo em que todos os três lados saem sorrindo no momento da assinatura. Em teoria, sim. Mas a prática do futebol é implacável e o sucesso real dessa operação complexa depende de uma única variável: o desempenho do Alan dentro de campo. Se ele jogar o que sabe, se for o pilar que o Corinthians espera, todos realmente ganham. O Corinthians resolve seu problema, provavelmente exerce a compra e o Flamengo lucra com o ativo que estava parado. Mas e o outro lado da moeda? Se ele não render? Aí o castelo de cartas desmorona para alguns. O custo para o Corinthians terá sido 1 ano de salários altíssimos para um jogador que não entregou, um prejuízo financeiro e de oportunidade. Para o Flamengo, o dano é diferente. Eles recebem de volta um jogador com valor de mercado depreciado por uma passagem fracassada. O risco deles é a desvalorização do ativo a longo prazo. O que nos traz de volta ao grande elefante na sala: o valor secreto da opção de compra. É isso que vai, no fim das contas, julgar quem fez o melhor negócio. Essencialmente, sim. E isso me deixa com uma reflexão final. A grande questão que paira sobre esse acordo não é apenas qual o valor dessa opção, mas o que ele representa. Se for um valor justo, de mercado, isso indica que o empréstimo foi uma solução colaborativa. Mas e se o valor for propositalmente inflado, quase impagável? Isso transformaria o empréstimo em algo mais cínico, uma maneira do Flamengo usar a vitrine do Corinthians para exibir um produto caro, esperando que outro comprador apareça, sabendo que o próprio Corinthians dificilmente pagaria o preço. O verdadeiro juiz dessa história não é o desempenho de Alan em 2026, mas o número escondido naquele contrato, que vai revelar a verdadeira intenção por trás de um dos negócios mais curiosos do ano.